Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, 19 e o capítulo 20. Vocês vão continuar observando as viagens missionárias de Paulo. Paulo, ele estava em Atenas, né? E foi para Corinto. No capítulo 17 ele estava em Atenas e capítulo 18 ele vai chegar em Corinto. E lá em Corinto achou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Príscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando, trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Você está vendo? Profissão explícita de Paulo, né? e de Áquila. Estavam fabricando tendas, né? Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Meu irmão, minha irmã, indo de Atenas para Corinto, por terra ou pelo istmo, né? A distância de cerca de 80 quilômetros, tá? E é interessante a gente observar que Priscila, que é o nome da mulher de Áquila, é um diminutivo de Prisca. E eles saíram de Roma, foram expulsos, né? Porque Cláudio, imperador romano, entre 41 e 54 d.C., ordenou que todos os judeus saíssem de Roma. Isso é registrado, inclusive, por Suetônio, né? Eu estava vendo a diáspora, né? Os judeus estavam espalhados. E aqui foi mais um capítulo nessa questão do espalhamento dos judeus da diáspora, né? E segundo Suetônio, a expulsão foi dada pelo fato dos judeus fazerem tumultos contínuos, instigado por Cresto, que é um erro comum da ortografia lá, que é Cristo. Se Cresto se refere a Cristo, os tumultos eram obviamente em torno dele, não dirigidos por ele, né? Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Silas e Timóteo então estavam na Macedônia. Na Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo, Jesus era o enviado, o Salvador da humanidade, né? Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, então, meu irmão, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando, não fique calado, pois estou com você, ninguém vai te fazer mal ou ferido, porque tem muita gente nesta cidade. Você vê que outro aprisco, como é falado, o evangelho é disponível para todos, né? E assim Paulo ficou ali durante um ano e meio, ali em Corinto, durante um ano e meio, ensinando-nos a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul de Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à sua lei. E aí, quando Paulo começou a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavra, em nome da sua própria lei, resolvam o problema de vocês. Galho se eximou de julgar Paulo. Paulo era um cidadão romano, temos que lembrar disso. E Paulo permaneceu em Corinto, né, por algum tempo. Meus irmãos, esse Galho proconsular, ele era irmão de Sêneca, o filósofo, e foi preceptor de Nero. Olha que interessante. Nero, o imperador horroroso, né? Ele perseguiu, matou cristãos, seja na arena, seja assassinado, botou fogo em Roma para matar cristãos e disse que foram os cristãos, né? Paulo permaneceu algum tempo em Corinto. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, com o padre de Príscila e Áquila. Antes de embarcar, raspou a cabeça, né, em Crenceia, devido a um voto que havia sido feito, né? Chegando em Éfeso, e aqui, meu irmão, Éfeso era a cidade comercial mais importante da Ásia Menor. Era a capital provincial e protetora do templo de Artemis, cidade de Éfeso, que é a deusa Diana romana, tá? Ele entrou na sinagoga e começou a debater com os judeus, pedindo que ficasse mais algum tempo, não cedeu. Mas ao partir, prometeu: voltarei se for da vontade de Deus.
Então, embarcando, partiu de Éfeso e, ao chegar a Cesareia, subiu a igreja para saudá-lo, depois desceu para Antioquia, na Síria de novo, né? Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Aqui a gente vai vendo aqui a implantação de igrejas na Ásia, entre os gentios na Grécia, né? Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto, tinha grande conhecimento das Escrituras, e foi instruído no caminho do Senhor com grande fervor, e falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Interessante isso, né? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso, né? Ali encontrou alguns discípulos e perguntaram: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: nem sequer sabemos se existe o Espírito Santo. Interessante isso, né? Então, que batismo vocês receberam? Eles falaram: o batismo de João, o batismo do arrependimento, que eles conheciam o batismo de João. Eles criam em Deus, mas conheciam o batismo de João. Disse Paulo: o batismo de João foi para arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome de Jesus Cristo. Quando Paulo lhes pôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. E eram um total de 12 homens, 12, número de governo, 12 apóstolos, né? Interessante a gente observar. E começaram a falar em línguas, tal como Cornélio falou lá. Ali, como em Pentecostes, a língua era idiomática. Era uma língua de outras nações, é língua idiomáticas, tá? E havia quem traduzisse. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus gregos que viviam na província da Ásia Menor ouviram falar da palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Qualquer milagre extraordinário, isso aqui é uma redundância, né? De modo que até lençóis e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e eles eram curados de suas doenças, os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os demoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Aqui você já vê que é uma exploração que eles mesmos não criam. Que Paulo pregava, não eles, né? Eles não criam em Jesus. Eu lhes ordeno que saiam. E os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes da sinagoga dos judeus. Um dia o espírito maligno de Deus respondeu: Jesus eu conheço e Paulo sei quem é, mas quem são vocês? Então o demoniado saltou sobre eles, dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram. Depois dessas coisas todas, Paulo decidiu, no seu espírito, ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de ter havido estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 de seus auxiliares, Timóteo, né, que era aquele convertido lá, e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. E aí vai haver um grande tumulto em Éfeso, né? Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Do caminho é o cristianismo, a palavra do evangelho são pregados, né? Um ourives chamado Demétrio fazia miniatura estátuas de prata para o templo de Artemis, que é Diana, que dava muito lucro aos artistas, reuniu-se com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. Então, Demétrio devia ser um líder desses profissionais lá. Um tipo de sindicato, né? Paulo está convencendo, desviando um grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia, Diz ele que Deus fez com mãos humanas não são, diz que Deus fez com mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo da nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia, todo mundo ser destituído de sua majestade divina. E eles acreditavam, meu irmão, que aquilo ali, essa deusa, foi devido, caiu ali, o material foi devido ao meteorito que caiu na região na época, tá? Por isso que dizia que ela vinha do céu. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande Artemis dos Efésios. E em pouco tempo, toda a cidade estava tumulto. O povo foi às pressas ao teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios, Gaio e Aristarco.
Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe recado pedindo que não se arriscasse a ir ao teatro. Mal parte do povo nem sabia por que estava ali. Você vê que como você falou, o povo ia para lá para reclamar de alguma coisa e nem sabia o que era. Irmão, isso é como a gente vai na igreja hoje, tem que saber por que a gente vai. A gente normalmente vai na igreja, a gente ouve a palavra do Senhor, o Espírito Santo é quem nos convence. Quando a gente está aberto a ouvir essa palavra. E aí, aquilo ali, o escrivão da cidade acalmou a multidão dizendo: Efésios não sabe que a cidade de Éfeso é a grande guardiã do templo de Ártemis, e sua imagem que caiu do céu, referência ao meteorito, né? Acalme e não façam nada precipitadamente. Acalmou a multidão, né? E Paulo vai viajar pela Macedônia e pela Grécia. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Essa referência a 3 meses aqui pode ser um tempo completo, pode ser um ano, não é uma referência exata, tá? Quando estava a ponto de desembarcar para Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele, por isso decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópater, filho de Pirro de Bereia. Os bereanos eram aplicados ao estudo da palavra, né? Aristarco e Secundo, da Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico, Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e esperaram que Paulo em Troade, né? E aí, meu irmão, no primeiro dia da semana, lá em Troade, vai acontecer um fato que é muito estudado, narrado, né? Primeiro dia da semana, domingo. Em Troade, reunimos para partir o pão, ceia, ter tudo em comum, como está lá em Atos 2, né? E pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, ou seja, o piso estava iluminado, né? Um jovem chamado Eude, sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu e inclinou-se sobre o rapaz e abraçou, dizendo: não fique alarmado, ele está vivo. Interessante a gente observar aqui, meu irmão, está vivo. Então, novamente partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até amanhecer e foi embora. Levaram o jovem vivo, meu irmão. Aqui, como Pedro fez com Tabita, né? E Paulo vai despedir-se dos presbíteros em Éfeso. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Açores, onde iríamos receber Paulo a bordo. Então, quanto a nós, Lucas estava lá e ia receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Açores, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali até defronte o Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e depois partimos para Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém. Paulo estava imbuído no objetivo de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecostes, e queria chegar na Páscoa. De Mileto, Paulo mandou buscar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele disse: vocês sabem que como vi esse tempo todo com vocês, desde o primeiro dia cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e lágrimas, sendo severamente provado por conspirações de judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a palavra e nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente, de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, porque eles precisavam se converter a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, com pedido pelo Espírito Santo, estou indo a Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me ajuda, e prisões e sofrimentos que me esperam. Você vê que Paulo, avisado, instruído pelo Espírito Santo, Paulo continuou pregando. Agora, sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Paulo está despedindo-se aqui, né? Portanto, lhes declaro hoje que estou indo e estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vontade do meu Deus. Meu irmão, e Paulo se despediu aqui do pessoal. Agora entrego a vocês a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes
herança entre todos os que estão santificados. Não cobicei nem ouro, nem prata, nem roupas de ninguém. Meu irmão, minha irmã. Vemos aqui Paulo pregando, caminhamos para o final do livro de Atos. Paulo vai chegar a Jerusalém. É interessante que o povo de Deus está em todo lugar. O povo de Deus, a nação, é a igreja. Essa igreja não tem posição, porque nós somos pedras vivas. O edifício arquitetônico que nos recebe tem vida não em si, porque ele não é sagrado. Sagrado, o ser humano foi criado pelo Deus Santo. Nós somos igreja, somos a habitação do Espírito Santo. E, portanto, o povo não tem um local definido. A igreja não tem um local definido, não tem uma posição, é um povo. Aonde estiverem dois ou mais reunidos, aí eu estarei. Está sendo igreja, está sendo levada a palavra. Irmão, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos consolando. Amém. Glória a Deus.